remember we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control on the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned. Olá, chicos! Como estão? Estamos de volta aqui, né? Como de costume, na quarta-feira, a nossa aulinha de espanhol. Na aula passada, a gente fez uma etapa e eu percebi assim que muitas pessoas conseguiram ultrapassar. Parabéns para quem conseguiu. Quem não conseguiu pode ficar tentando, né? As aulas são colocadas na plataforma, mas ficam aqui gravadas no canal, no YouTube, para que você possa assistir quantas vezes você quiser, tá bom? Então eu também fui no WhatsApp, né, no privado de todos os alunos do 7º ano, para ver quem tinha feito a tarefa. Então eu recebi um feedback bem legal. Muitos pais falaram comigo que os alunos fizeram, outros que os alunos não fizeram porque estavam sem celular no momento. Agora deixa eu falar uma coisa com vocês. A escola propõe um momento para a gente colocar a aula no sistema, na plataforma. E vocês têm que estar naquele momento lá. Sendo o que está acontecendo? Na hora da aula, tem muitos alunos que não estão, é verdade. Sendo que, pensando nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, eu serei super empáticos com vocês e não colocarei falta. Por quê? O momento que nós estamos vivendo é um momento de empatia. Nós precisamos nos colocar no lugar um do outro. Então, como nós tivemos que mudar toda a nossa rotina, né, toda a forma de estudar, e ainda vocês estão se habituando ainda, né, e nós professores também. Então, às vezes, quando chega no horário da aula, o aluno não está com o celular porque ele usa do pai, ou porque ele usa o telefone da mãe e a mãe teve que levar o telefone para o trabalho. E aí, quando chega a noite, é o momento que a mãe vai sentar na mesa para fazer as atividades do seu filho. Não é assim? Muitos ainda não têm celulares e ficam usando os telefones dos pais. Então, portanto, eu decidi que se o aluno ele não faz a tarefa de espanhol no horário que a escola propôs, ele tem que fazer à noite, pelo menos à noite, na quarta-feira. Você já fica sabendo que a aulinha de espanhol é na quarta-feira e que você não pode deixar de fazer. Professora, eu não assisti sua aula no horário que a escola colocou, mas assiste à noite, tá? Você janta, pega o telefone do papai ou da mamãe e vai para a mesa fazer a tarefinha. O importante é que você cumpra com as suas tarefas diárias. Tá certo? Então, eu não vou colocar falta em ninguém, eu vou usar a empatia, né, que nós temos que ter uns com os outros, mas também vocês devem fazer a parte de vocês. Deve fazer a tarefinha de espanhol quando os pais chegarem, tá? À noite, tem aqui o canal no YouTube. E outra coisa, vocês podem se comunicar comigo a hora que vocês quiserem. Professora, não sei onde achar, me manda um link. Na mesma hora eu respondo e mando um link para que você faça a sua tarefa. É importante que o livro de espanhol esteja todo feitinho até onde a gente parou, né? O nosso livro de espanhol, ele é um livro resumido, ele é pequeno, então nós temos bastante tempo. Não precisam vocês ficarem preocupados, nós vamos atingir todos os nossos objetivos, tá certo? Então, hoje a nossa aula vai ser bem legal. Nós vamos fazer revisão, vamos fazer interpretação e vamos fazer uma entrevista, é verdade. Então você vai pegar duas coisas. O seu livro de espanhol, que já deve estar com você aí na sua mesa, e o seu caderno de matéria. Pega também uma caneta, tá? Porque hoje nós vamos estudar e escrever muita coisa. Vamos para a nossa primeira fase da aula de hoje, que nós vamos revisar. Sim, antes de revisar, eu quero agradecer a todos que cumpriram as 3 etapas e quero mandar um abraço e um beijo especialmente para os meus alunos do 7º ano A
e do 7º ano B. Lembrando aqueles que estão a todo vapor, assistindo todas as aulas, que ajudem os amiguinhos de vocês também, tá? Se eles precisarem de alguma ajuda, pode ajudar. Nesse tempo tá todo mundo ajudando todo mundo. Seria bom que fosse sempre, não é? Mas já que a gente tá assim, vamos ajudar, tá bom? Então eu vou mandar um beijo e um abraço e dizer que eu tô morrendo de saudades de Alexander, Alan Pierre, Andressa Brenda, Antônio Caio, Arthur Gomes, a Isla, Bárbara, Beatriz Figueiredo, Caleb, Davi, Eduarda Vitória, Emily, Evelyn Sabrina, Gabriel Félix, Joalisson, João Rafael, José Hugo, Renato, Caio Guilherme, Caio Lucas, Cauã de Oliveira, Lívia Dias, Lívia Maria, Lísia, Lucas Evangelista, Maria Antônia, Maria Dalva, Maria Fernanda, Maria Luísa, Miguel, Rodrigo, Estênio e Sérgio, tá? Esse povo aqui são os meus alunos queridos do 7º ano A, né? Já é o nosso 2º ano que a gente tá junto e a gente aprendeu bastante no ano passado, tá bom? E no 7º ano B, nós temos uma salinha maravilhosa, onde as pessoas gostam muito de estudar. Então, eu vou mandar um beijo e um abraço para Ana Kemily, Anthony, Clara, Gabriela, Yamile Mabelle, Luzinaldo, Caroline, Maria Camille, Anthony Maurício, já tinha falado, né? Falei de novo. Natan Felipe, Niédia, Roberta Emídio, Juan dos Santos e Amile Felipe. Então, esses alunos que eu falei aqui é para dizer para vocês que eu estou com o nome de vocês em casa e que vocês, ao ouvir o nome de vocês, vocês devem ir aqui nos comentários e comentar: professora, assisti o vídeo, fiz a tarefa. Vocês devem vir. Por quê? Na plataforma eu estou sentindo falta de muitos alunos, tá? Porque vocês não estão assistindo no horário que a escola propõe. Mas se vocês assistem em outro horário, não tem problema. O importante é que vocês assistam e façam a tarefa. Tá certo? Então não esquece de colocar o nome aqui no comentário. Isso é muito importante, tá bom? Mas vamos para a nossa primeira etapa. Vamos para a revisão. A gente viu já no começo do ano e no ano passado os nomes dos 21 países que falam espanhol, né? Eles são nossos vizinhos, então é bem mais fácil agora eu aprender um idioma, porque a qualquer momento eu posso me bater com eles. É mais fácil eu ir para um país que é meu vizinho, que é pertinho de mim, do que eu ir para um país distante. Não é verdade? Então, agora mais que você deve estudar espanhol. O momento de aprender outra língua é hoje. Não pode ser amanhã. Se você deixa para aprender outra língua amanhã, você vai perder tempo. Não é verdade? Então, nós temos a Argentina, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Peru, Chile, Equador, Bolívia, Venezuela, El Salvador, Nicarágua, Guatemala, Costa Rica, Cuba, Guiné Equatorial, Honduras, Panamá, República Dominicana, México e Espanha. E aí você pode pensar, esse povo todo fala espanhol, todos esses países, professores? Sim. 21 países que têm como língua oficial o espanhol, né? E lembrando que o espanhol vem ganhando aqui, né,
um espaço muito grande no Brasil, nas músicas, no mercado de trabalho. Então é muito importante que você, ainda criança, estude o idioma, porque assim, quando você estiver grande, já vai estar bem fácil, não é verdade? Então, nossa segunda revisão, nós vamos para os verbos irregulares, né? A língua espanhola, ela contém muitos verbos irregulares, que são aqueles que seguem o modelo de conjugação padrão, apresentando alterações no radical, que é a raiz do verbo, ou em suas terminações. Então, nessa revisão, nós abordaremos no presente do indicativo, né, que é um tempo verbal que indica uma ação que ocorre no momento em que se fala. Então, os verbos irregulares, é importante que eu esteja por dentro da mudança que tem na raiz, para que quando eu vá escrever ou para que quando eu vá falar, eu não fale como se fosse um verbo regular, tá? Ou então, como se fosse um verbo como português, tá? Porque às vezes a gente acha que o espanhol, ele se parece com o português e aí a gente começa a falar aquele portunhol, né? Que parece totalmente com o nosso idioma, mas não é. Então tem que haver uma preocupação mesmo com os verbos irregulares, porque eles sofrem uma mudança. Então a gente tem que ler bastante e saber como são feitas essas mudanças. Então aqui vamos lá, para os verbos irregulares que terminam em ar, ou ir. Por exemplo, pensar, entender e preferir. Eu irei trocar o de pensar por ie, ficando yo pienso, tu piensas, ele pensa. Aí nós outros e vós outros vai ficar igual. Pensamos, pensais e no eles pensam. Então no pronome nós outros e vós outros eu não troco. Eu não troco o por ie, mas nos outros pronomes eu tenho que trocar. Por exemplo, o verbo entender. Eu vou falar yo entendo, tu entiendes, ele entende. Aí agora, nós outros entendemos, vós outros entendeis, eles entendem. Percebam que no pronome nós outros e vós outros eu não troco, tá? Aí também a gente tem os verbos irregulares que mudam o o por o é. Por exemplo, poder. Eu vou trocar esse o por o é, ficando yo puedo, tu puedes, ele puede. Aí nós outros podemos, vós outros podeis, eles puedem. Percebam que nós outros e vós outros eu também não mudei. E tem os verbos que mudam a letra E para I. Por exemplo, o verbo pedir, eu vou trocar o E por I, ficando yo pido, tu pides, ele pide. Aí nós outros pedimos, vós outros pedis, eles pedem, tá bom? A gente já viu os verbos irregulares aqui no livro, tô passando só pra gente fazer uma revisão, porque é importante que todo mundo saiba conjugar tanto um verbo regular como um verbo irregular. E nós estamos conjugando no presente, né, que é uma ação que ocorre no momento em que eu estou falando. Vamos agora para os sinais de pontuação. Toda vez que a gente for fazer uma pergunta em espanhol, eu tenho que usar os signos de pontuação de cabeça para cima e de cabeça para baixo, com os pronomes interrogativos que são quando, donde, quem, qual, ok? Então, esses pronomes de interrogação a gente usa no começo da frase. E exclamação também, eu vou colocar exclamação de cabeça para cima e de cabeça para baixo. Se eu falar olá, então eu tenho que colocar as exclamações, tá certo, galerinha? A gente também viu na aula passada os transportes, né? E eu falei para vocês que a gente, quando for falar em transportes, lembrar que eu tenho que falar antes do transporte a palavrinha em, preposição em. Por exemplo, yo voy a la iglesia en coche. Não posso falar de coche. Yo voy a la playa en autobús. Yo voy a la casa de mi hermana en moto. Yo voy a la casa de mi abuela en bici. Agora, se eu for falar cavalo ou a pé, eu digo a. Por exemplo, yo voy a la escuela a caballo.
Eu vou a la casa de mi madre a pie. Então a gente também viu isso a semana passada, isso também é uma revisão, tá? Para vocês não ficarem falando os nomes dos transportes com a preposição de coche, de autobus, de bici, não fala assim. Então, em coche, em autobus, em bici, tá? A gente também viu isso aí na aula passada, vocês podem dar uma volta no livro para que vocês fixem melhor os transportes. Agora nós vamos para a nossa segunda etapa. Peguem os livros de vocês, ó. Nós vamos iniciar o nosso quarto capítulo. Lembrando que o livro de espanhol, ele é pequeno. Nós vamos conquistar, alcançar todos os nossos objetivos. Não se preocupe, tá? Nós vamos devagarinho, porque a gente tem bastante tempo. Então hoje nós vamos com uma interpretação de texto. Eu já venho dizendo para vocês aqui direto, que é importante vocês lerem. Quando a gente lê, até em português, a gente melhora o jeito de falar, nós melhoramos o jeito de escrever, não é? A leitura, ela nos leva a lugares altos, a lugares brilhantes. Então, se eu também leio em espanhol, com certeza eu vou saber escrever e vou ter uma boa dicção nesse idioma, tá bom? Então, aqui, ó, você vai fazer a leitura do texto sozinho na sua casa, tá? Quando a gente terminar aqui, vai ser a tarefinha de casa. Você vai ler esse texto. Aí, quando você terminar de ler o texto, na página 34, tem 6 perguntas do texto. Então, tudo que você for responder, você vai responder de acordo com o texto. Não é fácil? Assim você vai saber interpretar, assim você vai tentar. Porque não adianta eu dar a resposta, o aluno precisa fazer sozinho. Interpretação é uma coisa que todo aluno precisa fazer sozinho. Por quê, professora? Porque na hora da prova a professora não vai poder interpretar para vocês. Então a interpretação, ela é uma coisa importante em todos os lugares. Até dentro de casa mesmo, o jeito de uma pessoa falar, a gente tem que saber interpretar. Não é verdade? Então a tarefinha de casa vai ficar isso aqui, ó, só isso para vocês fazerem, tá? Vocês terão 8 dias para terminar essa tarefa e quem puder mandar para mim a foto, manda, tá bom? Agora nós vamos para a nossa terceira fase, que é uma fase muito legal. Nós vamos para a nossa entrevista. Vou falar 10 perguntas, tá? 10. Peguem os cadernos de espanhol, aí o caderno, abram na matéria e vocês vão respondendo no caderno. Por quê? Quando nós voltarmos, eu preciso olhar todas essas tarefas e dar aquele visto bem lindo de coração. Então você precisa estar com as suas tarefinhas de espanhol tudo em dia, tá certo? Então agora nós vamos para a nossa primeira pergunta. Se você não entender, você pode visualizar e voltar o vídeo quantas vezes você quiser. Vamos lá, pessoal? Primeira pergunta. Como te llamas e qual é a tua idade? Segunda pergunta. Qual dia da semana te gusta mais? Terceira pergunta. ¿Cuántos hermanos tiene y cómo se llama? Quarta pergunta. Siempre me despierto temprano y tú también? Quinta pergunta. ¿Cuántas personas viven en tu casa? Sexta pergunta. ¿Cuál es la profesión de tu padre y de tu madre? Sétima pergunta. ¿Ya leíste algún libro? Oito. ¿Te gusta comer ensalada? Nona frase. ¿Vives lejos o cerca de la escuela? Décima pergunta.
Es verdade que vienes a la escuela en coche? E aí, foi fácil? Muito bom! Vou ficar torcendo para que você consiga responder. Pode responder em espanhol e pode responder em português, não importa. O que importa é que você faça a tarefinha de casa, que é o livro, e faça a entrevista, que é a tarefinha de agora, tá bom? Não esquece de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E também não esquece de dar o like. Quando você dá o like nesse vídeo, o YouTube passa esse vídeo para outras pessoas aprender espanhol também. Isso não é legal? Também ativa o sininho para que você fique sabendo quando a gente coloca outros vídeos aqui no canal, tá bom? Besitos, besitos e hasta la vista!